Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para falarmos de mais uma lição. Dessa vez a lição de número 5. Essa lição será ministrada no dia 3 de maio de 2026 e tem por tema a falácia da teologia progressista. E hoje eu, a professora Rose e o pastor Luiz iremos comentar esta lição. E antes de mais nada, vou pedir para você, pastor Luiz, fazer uma oração para a gente iniciar. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento na tua presença. Nos dá direção, Senhor, sabedoria, Senhor, para que possamos passar essa mensagem a todos os professores, Senhor. Nos dá propósito e graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso texto principal, ele fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. Está em Colossenses 2:8. E o resumo da lição diz que a teologia progressista tenta adaptar a fé cristã às ideias contemporâneas, relativizando verdades fundamentais e buscando enfraquecer a autoridade das Escrituras. Rose, vou pedir para você ler nossos objetivos. Ok, paz do Senhor, irmãos. O primeiro objetivo é elencar as principais características da teologia progressista, mostrar a visão bíblica sobre a verdade em que Cristo é o centro e apontar as consequências da teologia progressista para a fé cristã. Amém. Nós estamos diante de uma lição, professor, bem difícil, né? Uma lição polêmica, mas que é muito importante a gente falar sobre isso com os jovens. Quando nós falamos em progressista, a palavra progressista, ela vem de progresso, né? Então surge aquela ideia de mudança, de transformações. Nós vamos ver essa palavra muito na área política e também no nosso, como fala a nossa lição, no contexto religioso. E é isso mesmo que essa teologia, ela busca mudança, ela busca transformações. Até aí tudo bem, porque nós como cristãos, nós não somos diferentes de querer mudança. Nós também queremos mudanças, queremos transformações. Mas o problema dessa teologia é que eles buscam uma transformação longe de Deus. Na verdade, eles buscam uma transformação buscando essas inovações e esquecendo as tradições. Então, por isso que se torna um tema muito perigoso, uma coisa muito perigosa. Na nossa interação, nós vemos, o comentarista faz um resumo mais ou menos dessa questão, e nós vemos que a teologia progressista, ela engloba várias coisas. Olha, ela fala assim, fazem parte desta estrutura progressista o liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, teologia feminista, teologia negra, teologia queer, entre outras. Então são várias ramificações, né, que a gente pode dizer que fazem parte dessa teologia progressista. E um dos objetivos deles é desconstruir a moral cristã, é corromper a fé bíblica através dos seus ensinamentos. Quando nós vemos o nosso texto principal, ele é muito importante, porque ele fala que nós precisamos ter cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então a gente precisa tomar cuidado. Aqui ele fala que é segundo, né? Paulo fala que essas filosofias, essas vãs sutilezas, é segundo a tradição dos homens. Nós seguimos algumas tradições, mas essas tradições que nós, os cristãos, seguem, são tradições que estão alinhadas com a palavra de Deus. O contrário da teologia progressista, que eles têm algumas tradições também, mas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema no decorrer desta lição. Nós vamos entrar aqui no nosso primeiro ponto. Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente entrar no primeiro ponto, pastor Luiz, Rose? Tá bem explicado. Então, assim, o nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre essas características da teologia progressista.
E ele já começa falando dessa questão, é uma questão que está muito em alta, que tem se falado muito ultimamente, a questão da reinterpretação das Escrituras. Olha o que o texto diz. Essa teologia defende que muitos textos bíblicos que falam claramente sobre o pecado, o juízo de Deus ou a realidade do inferno não passam de alegorias ou expressões culturais do passado, como se não fossem verdades absolutas. Aqui já é o primeiro ponto que nós encontramos de perigo, porque eles já não acreditam que a Bíblia em si é a verdade absoluta. E aí eles veem alguns temas que eles contestam esses temas como verdade, né? Como ele coloca aqui, o pecado. Nós sabemos que o pecado ele não é uma ficção, o pecado não é uma alegoria, não é uma simbologia, o pecado ele é uma realidade. E desde quando o pecado entrou no mundo, a humanidade sofreu uma grande mudança. Então o pecado, se nós tratarmos o pecado como uma alegoria, nós corremos o risco de perder até mesmo a nossa salvação, porque o pecado ele é uma realidade. E isso precisa ser muito bem falado com os jovens, ter abordado, né? Porque nós sabemos que os jovens estão envoltos com muitas coisas, faculdade, trabalho, são muitas pessoas, são muitos desafios, e eles precisam ter essa convicção. Porque se nós começarmos a pensar que isso não é pecado, então não tem problema eu fazer isso. Ah, mas aquilo ali também era para aquele tempo. Nós vamos cair no que nós já estudamos anteriormente, que é o caso da apostasia. Porque o pecado, ele é sim uma realidade. O juízo de Deus também é uma realidade. Nós sabemos que Deus, ele amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu Filho. Sim, o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é imutável, não tem nada nesse mundo que a gente possa comparar ao amor de Deus. Mas Deus também, ele exerce o juízo e vai exercer o juízo sobre toda a humanidade. Eu até separei aqui alguns versículos falando sobre o juízo de Deus. Está lá em Romanos 2:6, diz que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso é o juízo de Deus sendo exercido sobre a humanidade. Romanos 2:2 diz que o juízo de Deus é segundo a verdade, porque nós sabemos que Deus é um Deus justo, ele não é um Deus que ele age sem imparcialidade, né? Então, esse juízo dele é segundo a verdade. Então, isso não é uma questão de simbologia, de alegoria. Nossos alunos precisam entender isso. Nós, como cristãos, precisamos entender e ter essa convicção. Outra coisa importante que ele coloca aqui nesse ponto, que essa abordagem, quando há essa distorção, né, quando começa a falar que isso não é uma simbologia, isso é uma alegoria, essa abordagem distorce o Evangelho de Cristo e enfraquece a autoridade da Palavra de Deus, que não é um livro de histórias simbólicas, mas como essa teoria defende. Mas a revelação viva e poderosa do Senhor. Então, quando a gente começa a ir para esse lado, falando que isso não é bem assim, isso é para aquele tempo, isso é só uma alegoria, isso acaba enfraquecendo a autoridade da Palavra de Deus. Só lembrando aqui um ponto, né, que eu queria abrir um parênteses aqui, eu até peço ajuda de vocês, gente, quando ele fala que enfraquece a autoridade da Palavra de Deus. Não que a palavra em si, ela enfraqueça, não, porque a palavra ela é o poder de Deus. O que acontece? Quando eu deixo de acreditar, a palavra deixa de ter valor na minha vida, porque é por causa da minha incredulidade. Mas a palavra em si, ela não enfraquece, ela é o poder de Deus, não é? Então a gente tem que deixar isso bem claro, porque o comentarista colocou assim de uma forma que alguém pode pensar que a palavra enfraquece. Não, a palavra ela é imutável, ela permanece a mesma desde sempre, ela não muda e ela não enfraquece, ela é o poder de Deus. Como ele mesmo coloca depois, né? Ele fala que ela é a revelação viva e poderosa do Senhor. Mas quando eu não acredito, quando eu começo a pensar que isso não é pecado, isso não está certo, aí ela perde valor na minha vida, tá? Então vamos deixar isso bem claro na nossa sala. A reinterpretação progressista frequentemente inverte o papel da Bíblia, considerando-a não mais sendo a lâmpada que guia os nossos pés, mas como um livro sujeito ao crivo da cultura. Isso aqui é muito perigoso, gente, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não está sujeita
a nada, nem a cultura, nem a vontade humana, nada. Nós que precisamos nos sujeitar à palavra de Deus, não a palavra se sujeitar a nós. Não há uma adaptação da palavra para o nosso tempo atual. A palavra é a mesma ontem, hoje, sempre. A palavra nós vamos falar mais no decorrer da lição, mas o que era errado no passado é errado hoje também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa teologia, porque infelizmente ela está no nosso meio, mas nós temos que combater, né, com a verdade, como a gente vai falar ainda um pouco sobre isso. Bom, aqui nesse primeiro ponto é isso que eu queria falar, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Na verdade, esse progressismo ele não é de hoje não, ele já vem do século XVIII, né? Com os pensadores, com os ateus da época, ele surgiu já faz bastante séculos. Então quer dizer o quê? Que esse movimento, ele não é novo, ele está se fortalecendo por causa do mundo pós-moderno. Infelizmente, esse progressismo, ele atinge as escolas, né? As empresas. Tem aquele início de trabalho, sempre eles fazem o check-up espiritual, onde eles, né, o alvo é sempre ser esquecido. Stalin também foi um que aderiu ao progressismo, né? Então esse movimento ele é muito antigo e ele está e hoje está mais fortalecido. Agora a irmã Edna falou que ele não enfraquece a palavra, porém as pessoas que entram no progressismo eles começam a partir para o ateísmo por causa dessa evolução desse regime. Então, tomar muito cuidado e passar aos nossos alunos, na escola eles vão ser alvo, no trabalho, no dia a dia, em todos os lugares vai ter o progressismo. Esse progressismo pós-moderno, que hoje é mais fortalecido. Sim. E outra característica, né, dessa teologia é o abandono da revelação divina, né, Rose? São vários problemas, né? O progressismo, ele tenta adaptar o evangelho aos valores modernos. É uma tentativa de adaptação, porque o progresso em si, ele não é ruim. O progresso, ele é algo que até antigamente os governantes prezavam muito por isso, né? O problema é que quando se tira Cristo do centro, quando se tira a palavra de Deus, né, do real objetivo de vida que nós temos, aí começam os problemas, né? Aí nós começamos a nos enfraquecer, como você disse, Edna, disse muito bem, e essa teologia progressista, ela vai tendendo a substituir a revelação divina pela experiência individual. Agora, eu tiro a revelação da palavra através do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem revela essa palavra, né? E coloco como prioridade a minha individualidade, o meu pensamento, né? Essa teologia progressista, ela seduz e produz pessoas egocêntricas. Ela é muito perigosa. Paulo diz que ela é sutil, que ela é, como ele disse lá no texto áureo, né, com sutilezas, ela vem entrando e tentando moldar o homem, né? Não é moldar o meu evangelho, é moldar o evangelho ao homem, né? Uma coisa interessante também é que o progressismo comentarista diz que ele tenta tornar a fé mais aceitável ao mundo, né? Apenas dilui o seu poder transformador. Aqui a função do evangelho não é agradar o homem, mas transformar o pecador. O evangelho que não confronta o pecado não é capaz de salvar. A gente precisa mostrar para os nossos alunos que esse evangelho pregado pela teologia progressista, porque existe, não é algo que está lá no mundo, é algo que está dentro da igreja em muitos lugares, né? Muitos pastores que eram ortodoxos e até conservadores, eles aderiram a essa teologia progressista, né?
e estão nessa aceitação, vamos dizer assim, de pautas, como você disse lá no início, de pautas feministas, pautas queers, pautas de todas as formas, né? O homem precisa agora entender que tem o evangelho fácil. E não é assim, o evangelho tem que confrontar o ser humano, o evangelho precisa mostrar para o ser humano onde estão os erros dele, onde estão as falhas, para que o ser humano consiga, assim como Cristo fez quando veio nessa terra, né, ser um exemplo, mudar, ter mudança de vida, ir na contramão desse pecado. Então, ele oferece um conforto e, na realidade, o evangelho não, o evangelho oferece um confronto, né? O conforto todo mundo quer, o confronto todo mundo precisa. Às vezes o evangelho não vai ser aquilo que a gente quer, Edna. A gente vai ouvir coisas que você vai pensar e falar, mas Deus, será que é isso mesmo? E aí vem o confronto. Não é isso mesmo. É o que você precisa ouvir nesse momento, né? É buscar um reino sem rei. É buscar um reino sem rei. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito bem. E o nosso terceiro subtópico, ele fala sobre esse minimalismo doutrinário, que é um perigo muito grande também, não é, pastor Luiz? Esse minimalismo ele tem trazido, na verdade, uma geração mal formada, ela gera crentes também minimalista e também fracos. Sim. E eu estava até esses dias falando com um irmão, com um amigo, que um crente que não frequenta a escola dominical, nem culto de ensino, ele é um crente diferente. Ele não tem fortaleza, qualquer roda de doutrina ele entra, qualquer movimento ele abraça. Não é todo, estamos vivendo uma época onde existe muito cristão esquerdista, não somente por parte política, mas que apoia o aborto, que apoia as classes LGBT, enfim. Infelizmente, estamos vivendo essa época. Eles estão, por causa disso, são crentes que não frequentam escola, crentes que não gostam de estudo bíblico, não lê Bíblia, eles são o principal alvo dessa doutrina aqui. Certo. E é bem verdade essa questão que o irmão falou, sobre crentes que não frequentam a escola dominical. E quando eu estudava esse ponto aqui, pastor Luiz, eu pensei nisso também, né, que nós costumamos dizer muito, né, principalmente até mesmo para os nossos alunos, que se nós quisermos crescer espiritualmente, nós precisamos frequentar a escola dominical e cultos de ensino. O que sustenta o crente, o que dá amadurecimento, o que faz o crente criar raízes, é exatamente isso. É culto de ensino e escola dominical, né? Então é necessário a gente focar bem, orientar bem os alunos em relação a isso. Irmão, tem mais algum comentário dentro desse terceiro ponto? Uma das coisas importantes também, que os cristianismo dessa teologia do progressismo, a teologia do ensino teológico, ele luta contra uma das coisas muito interessante, que eu queria que você entendesse aqui. O professor tem que também passar para os alunos sobre a importância de não somente também o estudo bíblico, a leitura da palavra. A dúvida vai ter. Se você passar por alguém que na sua empresa ou na escola vai passar para você isso, se você tem dúvida, pergunte ao seu professor. Peça a orientação ao seu pastor local. É muito importante, porque essa teoria deles, ela é muito forte. Eles têm alguns argumentos muito fortes que se você não tiver a base bíblica boa, a estrutura bíblica boa, tu acaba concordando com ele em algumas coisas. É muito importante você ter um bom conhecimento. E como a juventude está em formação ainda, principalmente a formação espiritual e bíblica, precisamos sempre procurar nossos líderes que têm vai dar uma direção melhor para nós, e também a gente vai fugir dessa doutrina maligna no século XXI. Sim. Porque enquanto muitos cristãos não se preocupam em se preparar, em estudar, em ler a Bíblia, né, participar de escola dominical, enfim,
eles estão preparados, né, pastor Luiz? Sim, eles estão. Eles se estudam, eles estão preparados para aderir, porque eles querem aderir ao público. Então, eles estão preparados. Então, por isso que Paulo fala, né? Tomem cuidado com isso, né? Que ninguém vos faça presa sua. Engraçado, né, Edna, que Paulo já alertava o povo da igreja no tempo dele com relação a essa questão de abandono da revelação, reinterpretação das escrituras e o minimalismo doutrinário. Sim. Quando ele fala lá em Gálatas 1, que é uma lição que a gente estudou há um tempinho atrás, ele olha para o povo da Galácia e fala assim: eu maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O povo passou muito rápido para um evangelho que não era o evangelho de Cristo, né? E Paulo viu ali um perigo para aquele povo que ele tinha suado literalmente para evangelizar, né? E lá no 8 e no 9 ele fala assim, porque tem consequência também, né? Sim. Tem consequência. Esses homens progressistas que vêm inflando o evangelho com coisas tão agradáveis, né? Tão confortáveis para o ser humano, tem uma punição aí, ó. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Então essa pessoa também vai ter a sua punição. Né? A questão do juízo que a gente falou no primeiro ponto. É o juízo, sim, é verdade. E é interessante, né, Rose, porque é uma prova, né? Você falou, Paulo falou já há tanto tempo atrás, não é? Mas isso é uma prova, porque essa teologia progressista, ela combate muito contra a verdade bíblica. Mas isso já é uma prova de que a palavra de Deus, ela é a verdade, que ela é atual. Paulo falou isso há tanto tempo atrás, mas hoje nós estamos vivendo isso, né? Porque a palavra de Deus, ela é atual, ela é a verdade. Bom, aqui no nosso segundo ponto, nós vamos ver então a visão bíblica sobre a verdade. Eles querem deturpar a verdade. Eles não aceitam a palavra de Deus, a Bíblia, como a verdade absoluta. Mas o que a Bíblia fala sobre a verdade? Nós sabemos que a Bíblia, ela é a própria verdade, não é? Aqui o primeiro subtópico fala sobre a autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, isso não temos dúvida nenhuma. E útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Sua autoridade não está sujeita à cultura, às modas ou às filosofias humanas, como nós já comentamos. Eu acho que o ponto que nós temos que colocar aqui em relação a essa teologia é que, na verdade, eles não acreditam na palavra de Deus. Porque quando você não acredita, você vai começar a colocar obstáculos. Então, eles não acreditam na palavra de Deus. Só que eles sabem que a palavra de Deus, ela tem um impacto na vida das pessoas. Não é, pastor Luiz? Eles não acreditam, mas eles sabem. Então, o que eles procuram fazer? Eles procuram mudar algumas coisas para aderir ao público. Porque eles sabem que a palavra tem, de certa, impacta a vida das pessoas, faz alguma mudança na vida das pessoas. Então, para não perder as pessoas, para aderir ou conseguir o público, eles começam a fazer essa adaptação. É a questão do confronto, Rose, porque se a gente pensar bem, nós também temos as nossas ideias. Nós estamos no caminho de santificação, nós estamos que Jesus falou, no caminho de renúncia. Agora, se você chega para mim, alguém chega para mim e fala, olha, isso daqui não é pecado, você pode fazer. A minha carne vai se agradar daquilo. Mas só que eu acredito na palavra de Deus. Então eu vou fazer o quê? Eu vou renunciar àquilo. Sim. Não é? Agora tem pessoas que não vão conseguir fazer isso, pastor Luiz. Sim. É onde eles conseguem essas pessoas, esses adeptos. Né? Porque eles sabem que a Bíblia vai impactar, mas eles precisam ganhar essas pessoas. Então eles começam a fazer essas mudanças. Mas olha o que Paulo fala aqui, né, para Timóteo,
que a palavra de Deus ela é útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. E é por isso que nós precisamos, como professor de escola dominical, fazer isso em relação aos nossos alunos, porque a palavra de Deus ela é a verdade. Outra coisa importante aqui que ele fala, né, que a gente já até comentou, que essa autoridade dela não está sujeita à cultura, às modas, ela não vai mudando conforme o tempo. A palavra de Deus é única, ela é imutável. Então ela não está sujeita a nada, ela é a autoridade absoluta. Ela permanece firme para sempre. Importante aqui que ele fala em relação ao que Jesus falou, né, que a tua palavra é a verdade. Jesus, ele jamais relativizou a escritura, mas cumpriu em cada detalhe. E outra coisa, Jesus, ele não falava de uma forma para um público e de uma forma para outro público. Não. Jesus falava a mesma palavra, era pecado para um, era pecado para outro. Estava no caminho errado para um, era o caminho errado para outro. Jesus falava a verdade, ele mostrava a verdade. E Jesus não relativizava aquilo que ele falava. Negar a autoridade das Escrituras é colocar em risco a própria salvação. Olha que perigo, pois é por meio da palavra que conhecemos o Evangelho. Nós somos santificados através da palavra. Então, se eu nego essa autoridade, se eu começo a achar que a palavra não é verdade absoluta, eu vou começar a vacilar, eu vou começar a deixar de obedecer, começar a deixar de seguir aquilo que Jesus falou que era para nós fazermos. Então, isso coloca em risco o quê? A nossa salvação. Por isso que os jovens, nós como cristãos, precisamos tomar muito cuidado. E no finalzinho do ponto ele fala algo que a gente sempre comenta, né? Que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Não é que ela contém, né? Porque quando fala contém, dá a ideia de que nem toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então isso precisa ficar bem claro na nossa mente e na mente dos nossos alunos. O segundo subtópico fala sobre Cristo no centro, e a Rose vai comentar esse ponto, né, Rose? Edna, assim, o comentarista, ele deixou algo bem autoexplicativo isso aqui. Cristo é o centro. A partir do momento que Cristo é retirado do centro de todas as coisas, tá? De todas as coisas. A estabilidade moral, social, tudo está em desequilíbrio, porque Cristo é o equilíbrio que nós precisamos. Ele, estando no centro, todas as coisas vão se organizando, elas tomam uma forma e um equilíbrio que só Cristo traz. É a paz, é o amor, todos os frutos que vêm, né, junto com essa aceitação de Cristo. Então, tudo se organiza. Quando eu tiro Cristo do centro, as coisas começam a se desestabilizar. Vêm as dúvidas, porque agora a palavra de Deus não é mais importante. Ou ela é importante, mas ela está modificada para agradar a um ou outro, né? Então isso causa aí um impacto na vida do ser humano. A fé cristã não gira em torno do moralismo, nem se resume a causas sociais. Um outro ponto que a gente precisa tomar cuidado o objetivo do progressismo, dessa teologia progressista, né, é remover Jesus e colocar no lugar de Jesus cestas básicas, a ideia de projetos sociais, né, dentro das igrejas. Isso não é que nós não podemos fazer, nós devemos fazer, é obrigação do cristão fazer todas essas coisas. Deus deixou isso claro no Evangelho. O amor, a caridade, né? Isso é muito importante. Ele fala em Coríntios que se a gente não tiver amor, a gente não tem nada, né? Então, isso é muito importante. Mas eles estão tratando a caridade como um fim e não como um meio para a pregação, né? Então, essa teologia progressista vem com isso também. Por quê? Porque já tirou Cristo do centro. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, né?
E uma coisa que ele coloca aqui também é que Cristo não veio para satisfazer expectativas humanas. Não veio. Ele veio para cumprir o propósito do Pai, que era o quê? Fazer com que o povo se chegasse a Deus, porque até então o pecado tinha desligado o povo do Pai. E Cristo veio para trazer essa religação, por isso religião, né? As pessoas tentam se religar a Deus de várias formas, mas Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então ele precisa ser o centro. Ele nos chama ao arrependimento, não à autoafirmação, o que a teologia progressista também tende a fazer, né? Aqui fala que a teologia tende a fazer de Jesus um mestre ético. Jesus é apresentado na teologia progressista como um coach, como um homem que entende de financeiro, de emocional, de social, mas eles ignoram. Claro que Cristo é tudo isso, mas eles ignoram o principal, que é a obra redentora de Cristo, a obra salvífica de Cristo, né? Cristo como justificador, ele é quem nos justifica. Então, tudo isso acontece. Essa teologia, ela camufla muito bem algumas coisas. Quem não lê a palavra de Deus, ele é facilmente levado e enredado por isso aqui. Sim. Difícil, né? Mas Cristo, ele é o centro de tudo, por isso que Paulo fala, porque por ele, né, e para ele são todas as coisas. Isso é inegável. E o terceiro subtópico, a história da igreja, o irmão Luiz vai comentar para nós. Luiz. Eu vou dar uma lida que eu achei interessante aqui, uma coisa importante aqui. Desde a história da igreja, desde os princípios dos primeiros séculos, a igreja tem preservado a fé por meio de credos, concílio, confissões. Esses documentos não substituem a Bíblia, mas refletem o seu ensino fiel em resposta aos erros que surgiram ao longo dos tempos. O credo de Nicéia, por exemplo, reafirmou a divindade de Cristo diante da heresia ariana. O credo atanasiano protegeu a doutrina da Trindade. Os reformadores reafirmaram a suficiência das Escrituras e a centralidade de Cristo em todos esses marcos são essenciais. Por exemplo, existem dois tipos de progressismo, o progressismo científico e o biológico. Ambos foram criados para destruir a palavra e tirar a palavra do ser humano. Então, para eles, Cristo é loucura. Paulo falou sobre isso. O próprio Jesus ensinou que não seria perseguido por causa do nome dele. Mas o alvo do progressismo é você continuar sendo um religioso. Mas um religioso que crê, não somos negacionistas. Não somos. O cristão não é negacionista. Porém, eles colocam como a ciência principal e negando a inerrância da palavra de Deus. Não é à toa que os governos comunistas, eles têm uma das bases principais deles é o progressismo científico. E o biológico é destruir a sociedade e a família, e principalmente a família. Não é à toa que hoje as pessoas se casam, a maioria delas não querem ter filho, não é por causa do problema do gasto financeiro, mas sim de criar o filho. Mas, na verdade, o progressismo está por trás disso. Então, é muito importante, professor, você entender isso, passar isso para a sua classe. Passa isso aos alunos, que esses jovens são os futuros pais de família, futuros pastores, futuros pregadores, futuros cantoras e cantores. Então, é muito importante você entender que esse progressismo biológico e o científico, ele é um grande problema para a nossa sociedade, principalmente para a igreja nos tempos modernos. Exato. E desde lá dos primórdios, né, que a igreja vem sustentando essa verdade, né, que é a palavra de Deus, né. Ele fala aqui desses credos, né, que são essas declarações, que nem nós temos a declaração
declaração de fé, né, das Assembleias de Deus, né? Não, isso não substitui a Bíblia, como ele coloca, mas é algo que para a gente poder nos basear, né? Que são as doutrinas que moldam ali o Evangelho. Né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso e tomar cuidado, né? Incentivar realmente os nossos alunos, conforme o pastor nos falou. Bom, o nosso último ponto fala das consequências. Você falou que tinha consequências, né, Rose? Então, e também, né, em relação a essa teologia, tem consequência, ela traz consequência para aqueles que querem, para a igreja, né, no geral, né? Olha, consequências para a fé cristã e a igreja. A primeira consequência é a confusão doutrinária. Nós já falamos um pouco sobre doutrina, né? Mas olha o que o comentarista coloca aqui. Quando as doutrinas são tratadas como meras opiniões, a fé cristã torna-se subjetiva e individualista. Cada um passa a crer no que quiser, gerando um ambiente de insegurança espiritual e falta de unidade. Quando as doutrinas são tratadas como meras opiniões, nós sabemos que as doutrinas são os ensinamentos que baseiam ali, que nós temos como base para a nossa fé, né? Nós acabamos de estudar aí sobre o plano da salvação, né? Que temos a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, do Espírito Santo, da Trindade, enfim, são esses ensinamentos que nos dá uma base para nós continuarmos na nossa jornada cristã. Agora, se isso se torna uma mera opinião, isso vai nos enfraquecendo, porque como ele coloca aqui, ó, cada um passa a crer no que quiser. Então eu não acredito mais que no batismo com o Espírito Santo, como muitos aí já não acreditam, né? Mas imagine isso dentro de uma igreja, né? Vai gerar o quê? Eu não acredito no batismo com o Espírito Santo, mas você acredita, Rose. Aí o que vai gerar isso? Uma insegurança espiritual. Porque alguém vai começar a pensar, mas será que é verdade? Eu não acredito não, mas a Rose acredita. Não, o pastor Luiz também, será que isso é verdade? Isso vai trazer insegurança dentro de uma igreja. E falta de unidade, porque cada um está dividido. Estão todos na igreja, mas estão divididos porque cada um está crendo em uma coisa. E a igreja, o que Paulo fala? Que é uma só fé, um só batismo. Né? Então, nós temos que estar unidos em um só pensamento. E esse pensamento é a verdade que a palavra nos ensina. Então, essa confusão doutrinária, ela não pode chegar até nós. Nós precisamos estar firmados na verdade, firmados em um só pensamento. O resultado são igrejas frágeis, como nós estamos vendo por aí, que não resistem às crises ou às tentações do mundo. E aí acaba, né, vão se enfraquecendo e até abandonar o Evangelho. Não é? Porque não estão firmados, pastor Luiz, no verdadeiro ensino. Isso é muito perigoso. A fé que salva é aquela que está firmada sobre uma verdade imutável de Deus, não sobre ideias passageiras. Como disse Jesus, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós vemos que a palavra de Deus, quando nós observamos, ela é firmeza para nós. Ela é firmeza, é o que sustenta os nossos passos no Evangelho. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa teologia. A confusão doutrinária abre portas para heresias e enganos, que é o que está acontecendo. A solução está no ensino fiel da palavra, voltamos a falar sobre o ensino. Então, professor, veja bem o quanto que é importante o ensino. Então, a gente precisa focar muito nisso com os nossos alunos. Alunos que frequentam a escola dominical, mas também procurem frequentar os cultos de ensino, porque isso é muito importante para o cristão. No ensino bíblico sólido, a partir do púlpito da igreja e na valorização da teologia sadia. Nós temos, graças a Deus, nós fazemos parte de um ministério e que isso tem sido observado. Não é? Nós temos visto homens de Deus nos ensinando a palavra, então nós precisamos o quê? Valorizar isso, para a gente não cair nesse erro dessa teologia.
Vocês querem comentar alguma coisa dentro desse ponto? Eu lembrei daquele ponto infantil, dos 3 porquinhos. Estava pensando quando a Noélia estava falando aqui, que se eles tivessem se unido antes do lobo atacar a casa deles, eles não teriam passado aquele processo, né? De derrubar as primeiras 2 casas. É assim uma igreja também que não tem ensino, uma igreja que não tem fundamento, uma igreja que não tem estrutura, né? É melhor uma igreja sadia, é uma igreja que vence as tentações, vence as batalhas, e principalmente nesse mundo pós-moderno, onde estamos vivendo uma época muito difícil. Rose, existe justiça sem salvação? Como que é isso aqui? Como você explica esse ponto aqui? Então, Edna, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Falamos aí da ação social. A igreja precisa fazer essas ações sociais, mesmo porque a nossa igreja está inserida dentro de uma comunidade muito carente e muitas famílias só têm apoio aqui na igreja. E isso Cristo falou que é bom, é o amor, né? A caridade. O problema é que essa teologia, ela substitui a pregação do evangelho. Isso não pode acontecer. A ação social precisa acontecer, mas a pregação do evangelho também precisa acontecer, né? E com essa teologia se enfatiza o promover e não, né, o chamado ao arrependimento, como o próprio comentarista diz. Jesus curou, alimentou, libertou, mas sempre com o objetivo de anunciar o evangelho, né? Anunciar o reino de Deus. Sem o evangelho, qualquer obra é incompleta. Não existe obra, né? Ele falou lá para aquele homem, é necessário nascer de novo. Então o ser humano precisa. O evangelho é a prioridade. Aí lembrando de alguns exemplos na Bíblia, para reforçar essa ideia, Jesus, ele está pregando, tem muitos escribas e fariseus curiosos, pessoas querendo cura, querendo libertação. Os amigos pegam um homem, abrem o telhado e colocam o homem pelo telhado. E Jesus cura esse homem. Jesus cura. Então a parte social, a parte humana, a parte física ele fez. Mas ele não deixa de falar assim para o homem: homem, os teus pecados estão perdoados. Pronto, aí colocou uma pulga na cabeça dos escribas e dos fariseus. Mas quem é esse homem que perdoa pecados? Como assim você diz que os pecados estão perdoados, né? E Jesus, para complementar, ele fala: levanta, pega a tua cama e anda. Vai embora e sem pecado, porque agora seus pecados estão perdoados. Então esse homem foi agraciado por Jesus Cristo, ele foi perdoado. Outro exemplo é a mulher que pega em adultério, é trazida, vai ser apedrejada. Jesus livra ela, né, liberta ela daquilo. E parafraseando, não vou falar muito porque todo mundo conhece a história, ele olha para ela e fala: ninguém te condena? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então é Jesus mostrando que a gente pode fazer o social, mas também precisa pregar o evangelho. Aqui na igreja tem um movimento, uma ação social muito bonita que é o Música no Vale, né? Então a gente tem crianças da Redondeza e adolescentes que não são crentes, mas tem um culto, tem palavra de Deus. E vocês vão aprender como? Vão aprender com os hinos da igreja. Porque a palavra de Deus precisa ser pregada. Então é isso que Cristo quer. A teologia progressista, ela vai fazer tudo isso, mas sem Jesus, sem o evangelho, né? E isso é uma obra incompleta. Jesus também fazia obra social, né? Fazia. Depois dele pregar, ensinar o caminho da verdade, falar sobre que precisava ter mudanças, Jesus ia lá e multiplicava o pão para alimentava. Jesus, ele secava o cedo, ele ensina tudo, não é? Sim. Bom, gente, o nosso último subtópico é chamado a fidelidade. E o pastor Luiz vai comentar esse ponto para nós. Em um tempo de tantas vozes e pressão culturais, a igreja é chamada a ser uma voz fiel à verdade, como sal da terra e luz do mundo. Isso não significa ser rude ou inflexível, mas manter-se firme no essencial da fé, como fizeram os profetas, os apóstolos, os pais da igreja.
A fidelidade doutrinária é um ato de amor a Deus e às pessoas. Amar e dizer a verdade, mesmo quando ela é difícil, como disse Paulo. Pregues a palavra em tempos e fora de tempos. Retardas e repreendas e exortes, segundo Timóteo 4:2. É interessantíssimo que quem ama, corrige. Né? Quando o pai corrige o filho, e às vezes é um pouco mais duro ou áspero naquela correção, talvez para algumas pessoas que não conhecem o que está passando, acham aquilo ser rude, ser duro, mas não é. A palavra de Deus, ela nos traz direção, propósito e principalmente graça. Só que uma coisa interessante aqui que o comentarista colocou, também numa época que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Né? Às vezes você vai, dependendo da situação, corrigir seu filho, alguém vai achar que aquilo ali, e o próprio sistema de hoje, é contra você corrigir seu filho. Ou seja, deixa ele fazer o que quer, ele tem que fazer o que quer. Aqui buscamos de forma relevante de comunicar a verdade, mas sem comprometer seu conteúdo. A igreja do Senhor é coluna, firmeza e verdade. A fidelidade doutrinária da igreja hoje garantirá um legado seguro para a futura geração. E a gente precisamos entender isso e combater esse progressismo. É sair na rua contra ele? Não. É dentro dos ensinos, estudos e principalmente na nossa liderança mais centralizada e preparada a ensinar essa futura geração que está vindo aí. Verdade, porque nós como professores, né, a gente tem que ficar bem atento a isso, né, pastor Luiz? Pastor Luiz como dirigente de igreja, né, pastor de igreja, porque os alunos, a igreja, ela está olhando para nós, os nossos alunos estão olhando para nós, a igreja está olhando para o pastor Luiz. Então, assim, cabe a nós, esse ponto acho que mexe bastante conosco, né? Como ele fala, busquemos formas relevantes de comunicar a verdade. O nosso ensino tem que ser totalmente baseado na verdade, na palavra de Deus, né? Bom, professor, nós chegamos ao final da nossa lição. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, que esses comentários ajudem você na sua aula. Se vocês querem comentar mais alguma coisa no ponto, Tá ótimo. então eu vou finalizar com uma parte da nossa conclusão, que fala assim, portanto, devemos permanecer vigilantes, ensinando toda a Escritura e encorajando a fidelidade a Deus, sem permitir que modismos humanos passem a redefinir o conteúdo de nossa pregação, que voltemos sempre às Escrituras com humildade, fé e coragem. Então, professor, que Deus abençoe a sua aula, que o Espírito Santo te ilumine, te ajude e te use no ensino dessa lição. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus.